Olá, sou a Cleovânia, professora de matemática. Nesta videoaula, apresento explicações teóricas e atividades complementares, semelhantes às questões do PET do ano de 2021. O objetivo é fazer você desenvolver as questões oficiais do PET com mais facilidades. Vamos lá? Vamos falar sobre o tema equação do segundo grau completa. Temos aqui um mapa mental. O formato das equações do segundo grau é o famoso ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes a, b e c são valores diferentes de zero para se tornar uma equação do segundo grau completa. A é o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado. B é o coeficiente que acompanha o termo x. E C é o coeficiente ou termo independente. Ele não precisa de nenhuma outra informação. Lembrando que, para ser uma equação do segundo grau completa, A, B e C são valores diferentes de zero. Temos a forma fatorada, A que multiplica por x menos x', multiplicando por x menos x'. E temos também um outro processo de encontrar duas raízes, que é a soma das raízes e produto das raízes. Dentro da equação do segundo grau, encontramos duas raízes. É o valor de x que torna a equação igual a zero. E para encontrar essas raízes, nós usamos dois passos. O primeiro, encontramos o valor de delta, usando essa fórmula. E temos essas especificações aqui. Quando delta é maior que zero, encontramos duas raízes reais diferentes. Quando delta for menor que zero, não existe raiz real. E quando delta for igual a zero, existem duas raízes reais e iguais. E o segundo passo, encontrando as raízes, utilizamos essa fórmula de Bhaskara. O que está dentro da raiz quadrada é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Com as atividades vocês irão entender. Agora vamos falar sobre as equações do segundo grau incompletas. Antes falamos sobre equações do segundo grau completa, que tem valores para os coeficientes a, b e c e que são diferentes de zero. E para construir uma equação de segundo grau, é importante lembrar que a tem que ser diferente de zero. Isso é importante. Existem três tipos de equações do segundo grau incompletas. A primeira, nós temos o valor do coeficiente a, ax ao quadrado igual a zero. Ou seja, o coeficiente b e c não apareceu, mas isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Quando os coeficientes b e c são iguais a zero, é uma equação do segundo grau incompleta. As raízes da equação devem ser reais e iguais a zero. Este é o formato. O segundo é ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, não apareceu o coeficiente b, porque é igual a zero. Quando acontece isso aqui, as duas raízes são reais, distintas, ou seja, diferentes e simétricas. Serão dois números iguais. Um será positivo e o outro negativo. Por isso, são simétricos. E o terceiro, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nessa situação, não apareceu o coeficiente c, porque ele é zero. Acontecendo isso, duas raízes são reais e distintas, diferentes. Três tipos de equações do segundo grau, incompletas. São equações que possuem o formato onde o coeficiente a precisa ser diferente de zero e os coeficientes b ou c
ou ambos, os dois, são iguais a zero. O nosso tema é função do primeiro grau, função afim. A função é a relação entre dois conjuntos. Exemplo, função de A em relação a B. Nós temos dois conjuntos aqui. O conjunto A é o domínio. Ele está gerando valores. Quais foram os valores que ele gerou? 1, 2, 3. São os domínios. O conjunto B é o contradomínio. Ele foi gerado, gerou valores para ele. Ou seja, os números são 6, 7, 8 e 10. E temos a imagem, que são os valores que foram gerados a partir do domínio, conjunto A. A imagem que representa o número 1 é o 6, o número 2 é o 7, o número 3 é o 8. Se vocês notarem, há uma razão de aumento aqui. Do 1 para o 6 aumentou 5, do 2 para o 7 também aumentou 5, do 3 para o 8 também aumentou 5. A partir dessas informações, nós temos a relação entre dois conjuntos, domínio contra domínio e depois a imagem. E para chegar nessa informação aqui, precisamos da lei de formação da função do primeiro grau. Nós temos duas leis de formação. A primeira função de x, que é igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Trocou f de x por y, que pode acontecer. E é a mesma coisa. Importante, A é o coeficiente de x, ou seja, A precisa estar com uma informação. Já B é o termo independente, ele não precisa de outra informação. Muito importante, A e B pertencem ao conjunto dos números reais, porém, A é diferente de zero. Se A for zero, não é uma função do primeiro grau. A é chamado de inclinação ou coeficiente angular. B é chamado de valor inicial ou coeficiente linear. Quanto ao gráfico dessa função, o gráfico dessa função será sempre uma reta. A, que é o coeficiente angular, é responsável pela construção do gráfico. E se ele é A maior que zero, esse gráfico é função crescente. Agora, se for A menor que zero, é uma função decrescente. B é o coeficiente linear, é a ordenada do ponto onde a reta intersecta o eixo y. São informações importantes para resolver as próximas questões. Vamos falar um pouquinho sobre função de segundo grau, conhecida também como função quadrática. Sua definição: toda função f, domínio R contra domínio R, seguida pela lei de formação função de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde A precisa ser diferente de zero. Se pedir para encontrar os vértices dessa função do segundo grau, nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas. Se solicitar raízes ou valor de delta, que é o nosso discriminante, vamos trabalhar com esse procedimento aqui, fórmula de Bhaskara e o delta. Envolvendo gráficos, vamos trabalhar também com essas informações sobre os vértices. Se A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Ok? Então é isso aqui. Atividades complementares.
São semelhantes e têm o mesmo padrão às questões oficiais do PET. Se você observar, prestar atenção, você consegue desenvolver as questões do PET. Número 1. A soma das raízes da equação 3x² menos 4x dividido por 2 é igual a menos 2 dividido por 3, ou seja, menos 2/3. É igual a, e temos as opções. Nós vamos somar as duas raízes dessa equação do segundo grau. O expoente 2 representa a equação do segundo grau. Como encontrar essas raízes? Quando encontrar, vamos somar as duas raízes, x' e x²'. Primeiro passo, igualar a equação a zero. A igualdade dela aqui é menos 2/3. Tem que ser igual a zero. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. Eu vou multiplicar o 3, multiplicando por 3x², e depois o 3 multiplicando por menos 4x. Ficou assim. 3x² vezes 3, 9x². Menos 4x vezes 3, menos 12x, igual. E peguei o 2 e multipliquei por menos 2. Ficou menos 4. Agora, eu vou igualar a equação a zero. Eu vou pegar o menos 4 e transferir para o primeiro membro, trocando o sinal dele. Ficou assim. 9x², menos 12x, troquei o sinal do menos 4, ficou mais 4, igual a zero. Equação do segundo grau completa. Nós temos valores numéricos para os coeficientes A, B e C. E são diferentes de zero. Então, é uma equação do segundo grau completa. Segundo passo, encontrar delta, o valor de delta. Essa aqui é a fórmula. Qual é o valor de B? Qual é o valor de A? E qual é o valor de C? São os coeficientes. Vou lá na equação e tirar os dados. O valor de A é 9, o valor de B é menos 12 e o valor de C é 4. Substituindo aqui, o B menos 12 dentro do parêntese ao quadrado, menos 4 que multiplica por A, vale 9, multiplica por C, vale 4. Resolvendo, menos 12 ao quadrado, todo número negativo, elevado a um expoente par, ele se torna positivo. Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. E multipliquei 4 vezes 9 vezes 4, 144. Ele tira ele, o valor de delta é zero. Significa que teremos duas raízes reais e iguais. Dois valores com o mesmo sinal e idênticos. Terceiro passo. Encontrar as raízes usando essa fórmula. Vamos substituir. Quem é B? É o menos 12. Se em B está negativo, tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Ficou 12 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? Zero. Substituir. 2 multiplicando pelo valor do coeficiente A, que é o 9. Está aqui. Resolvendo, temos raiz quadrada de zero é zero. É aquele número que você multiplica por ele mesmo, que resulta o valor que está dentro da raiz. 2 vezes 9, 18. Como tem dois sinais, eu vou separar. Vai ficar 12 mais 0 dividido por 18, e o de baixo, que é o x²', 12 menos 0 dividido por 18. Duas raízes, x', x²'. Resolvendo isso aqui, temos 12 sobre 18. Simplificando, pensar em um número que eu consiga dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Posso dividir por 6, que é igual a 2/3. Embaixo ficou assim. 12 sobre 18. 12 menos 0 é 12. E conservo o denominador. Simplificando, vou dividir por 6, resultou a mesma fração, 2/3. Somando, x', 2/3 com x²', que é 2/3, as duas raízes reais iguais, são iguais.
nós temos soma de frações com denominadores iguais. Soma o numerador, 2 mais 2 dá 4, e repete o denominador, que é 3. Resposta, letra C, 4/3. 2. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e a outra do segundo grau, com as seguintes características, como segue. Nós temos aqui duas funções, a do primeiro grau e suas características, a do segundo grau e suas características. Encontramos um ponto de intersecção da reta com a parábola, que é, e temos as 4 opções. Pessoal, imaginem, você tem um plano cartesiano e você traçou uma reta. Ela representa a função do primeiro grau, com essas informações. Depois você veio e traçou uma parábola, representando a função do segundo grau, com essas informações. O que acontece? Quando você traçou a reta e a parábola, elas tiveram um ponto de intersecção entre elas, um ponto de encontro. Qual seria a opção de referência para esse ponto de encontro? A, B, C ou D? Antes de responder, vamos fazer o seguinte. Vamos formar as funções. Função do primeiro grau, nós temos a lei de formação. Seguindo esse padrão, função de x igual a x mais b. Ou, no lugar de f de x, você pode colocar y, que também é a mesma coisa, igual a x mais b. O valor de a é o menos 4 e o valor de b é o menos 10. Montei a função. Função de x igual a menos 4x menos 10, mantendo a variável x. Agora, a lei de formação da função de segundo grau é a seguinte. Função de x igual a x ao quadrado, o a será o número 1, mais bx, o b é o número 6, mais c, o c é o número 14. Formamos ela. Função de x igual a x ao quadrado, porque o a é o número 1, não precisa colocar. Mais 6x, 6 representa a letra B, e 14, que é a letra C. Pronto, montamos as duas funções. Agora, para responder aonde fica esse ponto de intersecção da reta com a parábola, você não precisa desenhar o gráfico. Basta você igualar a função do segundo grau com a função do primeiro grau. A do segundo grau, x ao quadrado mais 6x mais 14 igual menos 4x menos 10. Vamos transferir tudo que está no segundo membro para o primeiro membro, trocando os sinais, igualando a zero. Ok? Menos 4x ficou mais 4x. Menos 10 ficou mais 10. Vamos juntar 6x mais 4x. E depois 14 mais 10. Ficou assim. X ao quadrado mais 10x mais 24 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Agora, vamos encontrar o valor de delta e o valor de x' e x2'. X' é uma das coordenadas. Daqui a pouquinho vocês vão entender mais. Delta. Como vou descobrir o valor de delta? Quem é B é o 10, A é o número 1 e o C é o 24. Substituindo as letras pelos seus valores numéricos, ficou assim. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 100. 4 multiplicando por 1, multiplicando por 24, 96. 100 menos 96 é o valor de delta, que é 4. Nós vamos ter duas raízes reais e diferentes. Agora, nós temos que encontrar as raízes, x' e x2', usando essa fórmula aqui. Quem é B é 10. O valor de delta é 4 e o valor de A é 1. Substituindo, ficou assim. Menos 10, mais ou menos raiz quadrada do número 4, 2 multiplicando por 1. Resolvendo essa parte, raiz quadrada do número 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Tem dois sinais aqui no meio, mais e menos. Significa que temos duas raízes, uma positiva e uma negativa. Então, eu separei os sinais. Menos 10 tira 2, menos 8 dividido por 2, resultou menos 4. Devo 10, devo 2, devo 12 dividido por 2,
menos 6. Analisando as opções. Pessoal, x, isso aqui é importante. X representa o eixo das abscissas. Y representa o eixo das ordenadas. Ou seja, falou que a abscissa vale 6. Na verdade, é menos 6, então ela está fora. A letra A não é. Depois, a B, coordenadas, menos 4. Realmente, a primeira coordenada é representada pela letra X. Tenho menos 4 aqui. Eu preciso saber se a segunda coordenada é 6, que é o valor de y. E para encontrá-lo, para saber se essa opção é verdadeira, posso escolher qualquer uma dessas funções aqui. Eu vou escolher menos 4x menos 10. Y igual a menos 4x menos 10. Eu vou encontrar o valor de y e saber se é o número 6. No lugar de x, eu vou substituir por menos 4. Ficou assim. Jogo de sinal e multiplicando. Y é igual, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16, tira 10. O valor de y é 6. 6 é a letra B. As coordenadas são menos 4 e 6. Finalizou, nem precisa verificar as outras. 3. Hoje, em 2021, Marcos tem o quíntuplo da idade de Antônio e o dobro da idade de Pedro. Daqui a 20 anos, em 2041, Marcos terá o triplo da idade de Antônio e 2 vezes e meia a idade de Pedro. Então, a idade de Antônio em 2041 será. Pessoal, as informações básicas. Eu preciso saber a idade de Antônio. Aí o que acontece? Vou montar uma tabela. Hoje representa 2021. Falou que Marcos tem o quíntuplo da idade de Antônio. Só que eu não sei a idade de Antônio. É uma incógnita. Eu não sei. Então, eu vou colocar uma letra X para representar a idade de Antônio. Marcos tem o quíntuplo da idade dele. Quíntuplo é 5. 5 com a letra X multiplicando. Ok? Pedro, eu também não sei a idade dele. Eu vou colocar uma outra incógnita, uma outra letra, Y. Continuando a análise. Daqui a 20 anos, em 2041, Marcos terá o triplo da idade de Antônio. Ou seja, daqui 20 anos, qual será a idade de Marcos? Nós vamos pegar 5x e somar com 20 anos. O de Antônio também, x mais 20 anos. Pedro também, y mais 20 anos. Agora, para encontrar a idade de Antônio, falou que Marcos terá o triplo da idade de Antônio. Então, o que acontece? Marcos tem 5x mais 20, que vai ser igual ao triplo da idade de Antônio, que é 3x mais 20. A idade de Pedro não preciso saber. Com essa equação, eu consigo descobrir a idade de Antônio. Só resolver. Multiplicando 3 vezes x e 3 com 20. E 5x mais 20 eu vou repetir. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 20, 60. Primeiro membro, eu vou deixar números com letras. Segundo membro, apenas números. Com essa troca, eu irei trocar os sinais. Ficou 5x, eu vou repetir. O 3x passei para o primeiro membro, trocando o sinal. Igual, repeti o 60 e passei o 20 para o segundo membro, trocando o sinal. 5x tira 3x, 2x. 60 tira 20, 40. Vou dividir os dois membros por 2. O valor de x é 20. Ah, professor, Antônio tem 20 anos? Não. X, que vale 20. A idade de Antônio é 20 mais 20 anos. O x é 20 mais 20 anos, 40 anos. Letra A. Concluindo aqui, ó, Marcos terá o triplo da idade de Antônio. Marcos, ele tem o triplo? Antônio tem 40 anos, 40 vezes 3, 120 anos. Concluiu a questão. 4. Com relação à figura abaixo,
Os gráficos que representam funções com raízes reais e iguais são... Temos as opções. Temos aqui 6 modelos de gráficos. Eu preciso saber quais deles representam funções com raízes reais e iguais. Basta analisar o valor de delta. Para ser raízes reais e iguais, duas raízes reais e iguais, delta tem que ser igual a zero. Pronto. Aqui não é igual a zero, aqui não é. Delta igual a zero, delta igual a zero. Aqui não é igual a zero e nem aqui. Ou seja, são os gráficos B e E. Letra C. Muito fácil. 5. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Nós temos uma função do segundo grau, temos valores para a letra x e vamos encontrar valores para a letra y, usando essa função. E depois representar no plano cartesiano. Observe. No lugar de x, eu vou substituir por menos 3. Ficou assim. Menos 3 ao quadrado. É o mesmo que menos 3 multiplicando por ele mesmo. Jogo de sinal, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. O primeiro par ordenado a primeira coordenada é menos 3 e depois o 9. Menos 3 representa o eixo x e 9 representa o eixo y. Menos 3 está nessa parte aqui, o lado esquerdo do eixo x. 1, 2, 3. Menos 3 aqui, com 9 localizada aqui do eixo y. Tracei o pontilhado e marquei o ponto de encontro entre as coordenadas. Pronto. O outro, menos 2. No lugar de x, eu vou substituir por menos 2. Menos 2 ao quadrado é o menos 2 multiplicando por menos 2. Jogo de sinal, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Par ordenado, menos 2, primeiro o x, depois o y. O menos 2 do x está aqui e o 4 está aqui, do eixo y. Ficou assim. Ponto de encontro do par ordenado, das coordenadas. O outro, no lugar de x, menos 1. Menos 1 ao quadrado igual ele vezes ele, com jogo de sinal, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Par ordenado, menos 1 e 1. Menos 1 está aqui no eixo x e o 1 positivo está aqui no eixo y. Tracei, marquei o ponto de encontro. Agora o do zero, no lugar de x, substituir pelo número 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, deu 0. Par ordenado, 0 e 0. Bem no centro, aonde corta os dois eixos, aqui. Marquei o ponto. O próximo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. Resultou 1. Par ordenado, 1 e 1. Eixo x, número 1 está aqui, e no eixo y está aqui. Juntando, temos o ponto de encontro. No lugar de x, vou colocar agora o número 2. Resolvendo, 2 vezes 2, 4. Par ordenado, 2 e 4. O 2 com 4. Ponto de encontro. E o último, no lugar de x, o 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Deu 9. 3 e 9, 3 e 9. E o ponto de encontro. Tracei a parábola que representa a função do segundo grau. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudo tutorados, os PETs. E não se esqueça de ativar o sininho. Deixe um comentário. O que você achou da videoaula? Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada. Curta a minha videoaula.